Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Rogamos a Jesus, nosso Mestre, que nos mostre o caminho que todos nós devemos seguir, onde encontraremos paz, esperança e, acima de tudo, confiança na nossa própria existência e nas batalhas que nós enfrentamos no dia a dia, as dificuldades que são de cada um. Mas uma coisa é importante nós sabermos: nós nunca estamos sozinhos. Nós não estamos órfãos, nós não somos abandonados um minuto sequer pela espiritualidade com a qual nós vivenciamos e temos contato. Hoje o tema da nossa preleção é: fora da caridade não há salvação. É um tema repetidamente falado nas casas espíritas, nós encontramos inúmeras palestras e preleções sobre esse tema na internet. Mas a abordagem que nós fazemos aqui na casa, ela é um pouco diferente. E explicarei o porquê. Quando nós lemos essa passagem no Evangelho do Mestre Jesus, trazida por Mateus, por Lucas, por Paulo, por João, nós temos a sensação, já adianto equivocada, de que basta nós fazermos caridade para nós estarmos salvos. Essa é a sensação que nós temos. E por que é que nós aceitamos isso sem questionar? Bom, se eu fizer caridade, de acordo com o Evangelho, eu estou salvo. Salvo de quê? Naquilo que a Igreja, a doutrina nos ensina. Estarei salvo da condenação, do inferno, das penas eternas, onde ficaria para sempre aquele que não é caridoso. Essa é a concepção que nós temos, arraigada, colocada em nossas mentes. Mas a questão não é essa. A questão é: o que é necessário que eu modifique em mim para que eu me torne caridoso? Porque vejamos, iludidos que nós somos diante das fantasias do mundo em que nós vivemos, do correr do dia a dia, da agitação, do não pensar profundamente, nós acreditamos que uma simples atitude de doar ao nosso próximo bens que não são mais necessários para nós, bens que atulham os nossos armários, basta eu me livrar disso como um aspecto de caridade, de doação, e eu consigo aliviar a miséria e o sofrimento do outro. Porque o outro necessita daquilo que eu não preciso mais. Essa é uma ilusão que nós temos. E dentro dessa ilusão, nós temos a convicção que nos vendem de que isso é suficiente para garantir o céu. Mas nós não nos perguntamos ao longo do curso da nossa vida, da nossa existência efêmera, dessa existência que nós estamos vivenciando de algumas décadas, como encarnados que somos, quais são as ferramentas necessárias para eu me tornar caridoso em alma, em espírito. Porque até então, da forma como nós entendemos e agimos, nós somos caridosos porque nos dizem que é assim. Mas à medida que nós vamos lendo, entendendo, analisando o Evangelho do Mestre Jesus, nós vamos nos preocupando. Quando nós ouvimos sobre a volta de Jesus, a volta de Jesus não é alegre. Não é uma volta que nós nos sentiríamos felizes. É uma volta que nos traz preocupação, se ele voltasse. Se ele voltasse. Porque veja o que diz a Bíblia, o que diz o Evangelho. Jesus volta em toda a sua majestade, acompanhado pelo seu séquito de anjos,
que o ajudarão a separar os cabritos das ovelhas. As ovelhas ficarão à direita e os cabritos ficarão à esquerda. É o que está escrito. E nós lemos e aceitamos isso. Portanto, a tão propalada volta de Jesus, que não acontecerá, não é um motivo de alegria para a maioria daqueles que, segundo o conceito, não são caridosos. Mas é um motivo de preocupação e de inquietação. Quando esse Senhor chegar, eu preciso ficar à esquerda no momento de escolherem. E, portanto, eu vou fazer caridade. Então, eu condiciono a minha caridade, da forma como eu entendo, para que eu possa ser escolhido à esquerda. E, sendo escolhido à esquerda ou à direita, eu irei para o céu ou para o inferno. Nós vejamos o que diz textualmente. E Jesus falará aos que estão à sua direita: Vinde, venham, benditos do meu Pai, porque o reino está preparado desde o princípio do mundo. Então nós começamos a perceber aqui uma figura de linguagem que é extremamente exagerada. Mas ele vai avançar um pouco mais, segundo Mateus, porque não é Jesus que está falando, sim Mateus, e vem todo aquilo que nós já conhecemos. Porque eu tive fome e me deste de comer. Porque eu tive sede e me deste de beber. Porque eu era hóspede, eu era desabrigado e me recolheu. Eu estava nu e me cobriu. Eu estava doente e você foi me visitar. Eu estava prisioneiro e você foi me ver. Portanto, todos vocês que fizeram isso ficarão à direita e estão destinados ao reino do meu Pai, que está preparado desde o início do mundo. E aqueles que foram escolhidos perguntarão a Jesus. Vejam a incongruência. Não sabem por que foram escolhidos. E começam, na dúvida, a perguntar: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando é que nós te vimos abandonado pelas ruas e o recolhemos? Ou te vimos sem roupa e te vestimos? Ou quando estavas doente e nós te visitamos? E o rei, Jesus, responde: Na verdade vos digo que quantas vezes fizestes isto a um destes meus irmãos, pequeninos, pobres, estropiados, miseráveis, fizeram a mim. Jesus pega uma imagem que é plenamente compreensível na explicação de Mateus, para que possamos entender que a fome, a sede, a roupa que falta, a prisão, a doença, não é do corpo físico, é da nossa alma. A nossa alma tem fome da verdade. A nossa alma tem sede da liberdade. A nossa alma precisa ter certeza que será recolhida. E ela precisa estar vestida para que possa alcançar o reino dos céus que está preparado desde o princípio, não da terra, mas do Espírito. Esse olhar vai se multiplicar e vai melhorar essa questão da abordagem que Mateus faz, quando ele diz para os que estão à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos. Jesus não falaria isso. Isso é de Mateus, não é de Jesus. Porque se Jesus nos diz que devemos amar, e o Pai é bom, e o Pai não pune, o Pai não castiga, e o Pai não tem preferidos, não falaria malditos. Para o fogo eterno. Essa parte é dirigida aos judeus da época, que temiam essa questão de serem amaldiçoados. Temiam a questão do fogo eterno. E esse fogo eterno já está preparado para o diabo e para os seus anjos para receber-vos.
Por que, Senhor? Porque eu tive fome e não me deste de comer, porque eu tive sede e não me deste de beber, estive desabrigado, não me recolheste, eu estava nu e não me cobriste, eu estava enfermo, prisioneiro e não me visitastes. A alma fria, a alma insensível, a alma egoísta, a alma voltada somente para si. Não está voltado para o próximo. Não sente a necessidade de praticar a caridade que não se reflete nas coisas materiais. Nessa passagem que eu estou aqui abordando, repete-se o que aconteceu na primeira parte. Vão perguntar quando é que eles não socorreram? Aí quando eu estava com fome, não me deste de comer, quando eu estava desabrigado, não me deste abrigo, e assim por diante. E, na verdade, quantas vezes você deixou de fazer isso a um dos pequeninos, pobres e estropiados, deixaste de fazer a mim. Não seguistes as leis do meu Pai, não seguistes as leis da natureza, não seguiste aquilo que o Pai e a quem eu represento veio ensinar, que é aprender a amar. Por isso irão para o suplício eterno, e os justos ficarão na vida eterna ao lado do Pai. Por isso que as pessoas se assustam com a possível chegada de Jesus. Porque a maioria da humanidade ficará à esquerda. Serão os cabritos. Assim nós vamos entender que Jesus está trazendo essa abordagem para o espírito, porque o corpo desaparece. O corpo se consome após a morte física, mas o espírito é o que é. E o espírito que é egoísta, que é duro, que é cruel, que é perverso, que não se importa, que não tem emoções, está em um padrão de vibrações que não são adequados para permanecer ao lado daqueles que já compreendem o que é o princípio do amor, que se importam, que choram diante da dor do outro, que procuram auxiliar na medida do possível, que quando podem fazem sim o melhor que possam fazer pelo aquilo que está desesperado e angustiado. Esse é o quadro que Mateus nos apresenta sobre o juízo final. É apavorante quando nós não compreendemos o Evangelho de Jesus. Portanto, não é de admirar o medo que a maioria das pessoas tem do juízo final. Porque esse juízo é individual, é para cada um. Não é para a humanidade como um todo. Cada um de nós teremos o nosso juízo final. Quem é que nos julgará? Está lá, a consciência. A nossa consciência nos dirá o que é que nós fizemos de certo ou de errado. Diante dos padrões, não da lei humana, que muda o tempo todo, mas sim dos padrões implícitos nos códigos universais, nos códigos que predominam em todo o universo. E avançando nessa dinâmica que estamos abordando, tem a passagem do doutor da lei. O doutor da lei é aquele que é conhecedor das leis que regem a sociedade. E ele procura desafiar Jesus para colocá-lo em situação extremamente desagradável e ridícula. E nós nos deparamos com isso. Muitas vezes nós somos desafiados diante daquilo que nós estamos tentando fazer de bom, de socorro ao próximo. E chegam até nós e nos dizem: por que fazes isso? Sequer te agradece. Por que fazes isso? Porque logo mais jogará na rua. Mas a questão não é essa. A questão é entender que o ato de ajudar o outro é o que me faz bem. Não aquilo que eu me livro, não aquilo que eu procuro me libertar, porque se tornou um estorvo para mim. Então esse doutor da lei chega para Jesus e diz: mestre, o que hei eu de fazer para que eu possa entrar na posse da vida eterna?
E Jesus pergunta a ele. E às vezes os meus alunos, eles riem quando eles perguntam coisas para mim e eu respondo com outra pergunta. E eles se surpreendem. Mas a resposta de uma pergunta com outra pergunta leva-o a pensar. Jesus pergunta ao doutor da lei: o que é que está escrito na lei que você conhece? Como você interpreta a lei? Vejam, é individual. Então eu conheço a lei e eu interpreto a lei ao meu modo, ao meu ver. E cada um de nós que aqui está, interpreta a lei ao seu modo e ao seu ver. E o doutor da lei, que pode ser qualquer um de nós, responde dizendo: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de acordo com o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se nós guardarmos só essa passagem, nós nos libertaremos de grandes traumas da nossa vida, colocados por outros, aceitos por nós e sustentados por nós. Amarás o Senhor teu Deus. O Deus da Ivone é um, o Deus dela é outro, o meu Deus é outro, de acordo com o meu coração. Como o meu coração entende Deus? O que o meu coração entende de amar? O que o meu coração entende sobre esse ser, essa energia a qual eu faço parte? De toda a tua alma, isto é, de tudo que você aprendeu. Se você nada aprendeu, você não tem como amar como o outro que já aprendeu mais. De todas as tuas forças, eu estou fraco, exaurido, desgastado, abatido, sem possibilidade alguma de recorrer a nada. Eu não tenho mais forças, mas eu poderia amar de todas as minhas forças, e o outro também. E com todo o teu entendimento. O entendimento que eu tenho de Deus hoje não é mais o entendimento que eu tinha 30 anos atrás. Um Deus que me punia, que me castigava, que estava sempre me vigiando, procurando pequenas falhas em mim. Isso acabou, isso não me abate mais, isso não me afeta mais. Mas a grande dificuldade que nós temos, que é o último ponto, é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Porque isso exige movimento. O entendimento é de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e todo o teu entendimento. Mas amar o próximo como a ti mesmo exige movimento de alma. Como é que eu me amo? Se é que eu me amo. Como é que eu me entendo como alma, como espírito? Se é que eu me entendo. Então é isso que o doutor da lei responde para ele. E Jesus diz: você respondeu bem. Vai fazer isso e você conquistará a posse da vida eterna. Como todo ser humano que é prepotente, vaidoso, não se contenta com a primeira resposta que o quebra pelas pernas. E esse doutor da lei, querendo se justificar diante de Jesus, e pergunta: quem é o meu próximo? Aí nós temos uma porção de conjecturas, de análises, de estudos apontando quem é o próximo. Não nos cabe esse tipo de digressão filosófica. O que nos cabe é entender que o próximo, que poderia, como dizem, é o você mesmo, é o seu ente querido que está ao seu lado, aquele que você respeita e ama, está muito além disso. Porque enquanto nós, como seres humanos, estivermos na faixa predominante do egoísmo, nós somos prisioneiros do nosso capricho. Não tem ninguém nos punindo, não tem ninguém nos prejudicando. Nós somos escravizados por nós mesmos, diante do nosso egoísmo. Quando nós acreditamos que para salvar a nós mesmos do inferno, das regiões umbralinas, dos vales de sofrimento, basta praticar a caridade
Não se deixe enganar pelo canto de sereia. Não é isso. Porque nós só conseguiremos nos libertarmos do nosso processo de egoísmo que nos prende no pranto e ranger de dentes da encarnação, quando nós aprendemos a amar. Quando nós vamos aprender a diluir essas amarras, essas cadeias dolorosas, pesadas, que cortam a nossa alegria, que impedem a nossa liberdade, que a nossa mente está prisioneira. Portanto, a paisagem de sofrimento, a paisagem de angústia, a paisagem de depressão, a paisagem de solidão, de inércia, quando nós nos libertamos e entendemos que amar é o trabalho de conhecer a si mesmo, de procurar a luz que Jesus diz que nós temos dentro de nós, vós sois luz, nós começamos a sentir paz. E não é a paz que nos vendem, é a paz que está em mim. Não é a paz que dizem que é paz. É a paz que irradia de mim para o outro. E o meu espírito que está cansado, sem forças, abatido, rejuvenesce. Adquire novas forças e vai abrindo caminhos, mergulhado no pensamento divino. Quando nós mergulhamos no pensamento divino, que é essa energia que nos cria e nos sustenta, o nosso clima espiritual se modifica. E nós nos surpreenderemos ao olharmos para trás e percebermos que estávamos num vale de sombra, acreditando que nós estávamos sendo caridosos porque doávamos quinquilharias. É muito mais do que isso. O clima espiritual vai se modificando na medida que a exigência que nós temos de nos impregnarmos da palavra do Mestre Jesus, que procura nos elevar. Mestre Jesus, no seu Evangelho, sempre nos elevando, sempre nos trazendo para o conhecimento do eu. Portanto, o convite de Jesus nessa passagem é para a alegria. A alegria de entender a vida, a alegria de entender que todo o amor que ainda não compreendemos emana de Deus. O Pai é bom, o Pai é amor, o Pai não pune, o Pai ama a todos. E Jesus é o seu intermediário. Não podemos e não devemos acreditar naqueles que se dizem intermediários de Deus. Só existe um, Jesus. Qualquer outro que se diga e se intitule como intermediário de Deus é um hipócrita, é um falacioso, é um mentiroso. E temos que nos afastarmos deles, porque como o Mestre nos alertou, são lobos vestidos de ovelhas. E procurarão devorar a tua alma, o teu coração. E não terão piedade. Então, o entendimento do Espírito, na sua plenitude, que nós somos, nos mostra o caminho a seguir. E Jesus complementa essa passagem falando da parábola do bom samaritano. Quando ele diz para o Senhor da lei aquilo que ele precisava ver claramente. Fazer o mesmo que o samaritano faz não é apenas socorrer como nós entendemos. O samaritano, nós entendemos no Evangelho, era discriminado, detestado, os judeus o tinham como inimigo, mas foi ele que se aproximou do judeu que tinha sido assaltado, ferido, maltratado e estava à porta da morte. O Mestre Jesus, nós temos que aprender muito com ele, cada dia mais. Na sua serenidade, ele aponta algo para esse doutor da lei, nessa passagem. Ele diz assim, esse homem caído, que ali estava assaltado e ferido, quase morrendo, passou um sacerdote por ele. A pergunta é, o que é o sacerdote que Jesus está falando? Quem é esse sacerdote? Então vamos entender. O sacerdote que Jesus se refere é aquele
que serve como intermediário entre Deus e o povo, oferecendo sacrifícios, ensinando a lei e mantendo a santidade do culto, mantendo a pureza do culto. Mas esse sacerdote que tem que fazer tudo isso, quando viu aquele irmão caído, passou distante. Não quis socorrê-lo. Passa em seguida um levita, que é descendente da tribo de Levi. O que é que faz um levita? O levita é escolhido por Deus para servir no culto e no tabernáculo, no lugar mais sagrado, vivendo em união com Deus e com o serviço sagrado. Esse é o levita, escolhido por Deus. Também passou ao largo, não socorreu. Não é o título, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que me proponho, mas sim aquilo que eu pratico. Um samaritano, e o povo samaritano não se considera um povo judeu, e ainda temos samaritanos em nosso mundo, descendente dos antigos israelitas, que eram considerados impuros pelos judeus. Esse ser impuro, pecador, condenado ao inferno, se encheu de compaixão pelo seu inimigo, um judeu, que não cuidaria dele de forma alguma. Levou para uma estalagem, deu banho, cuidou das feridas, tirou dinheiro, deu para o estalajadeiro e disse: eu me vou. Quando voltar, aquilo que você gastou a mais, eu te compensarei quando voltar. Se nós olharmos para a estalagem, o reino dos céus. Se nós olharmos para os cabritos, o sacerdote e o Levi. Se nós olharmos para a ovelha, o homem ferido e o samaritano. Se nós olharmos para aquele que cuidou, que sequer o judeu vai lembrar quem foi, porque não se identifica, é aquele que nos mostra aquilo que deve ser feito com o próximo. Isso é amar o próximo. Isso é olhar para o próximo. E Jesus termina perguntando: qual dos três parece para você o próximo? Aquele que usou com ele de misericórdia. E Jesus torna a dizer: então você vai e faz o mesmo, faça misericórdia. Misericórdia, o coração que se condói, que é compassivo. Portanto, é nesse sentido que a caridade dessa passagem do Evangelho que Jesus está nos trazendo, não se trata da doação que humilha a pessoa. Não se trata do oferecimento de coisas inúteis. Não se trata dos excessos que nós temos. Se trata do sentido exato da caridade, que é a libertação do espírito. Nós precisamos libertar o nosso espírito. Nós precisamos compreender que o nosso trabalho é ser misericordioso, mas saber por que é. É importante entender que todas as vezes que nós somos individualistas, invejosos, ciumentos, maledicentes, ardilosos, nós somos o doutor da lei. Já temos conhecimento, já sabemos como nos comportar, já sabemos como agir com misericórdia, mas nós passamos ao largo, fingimos que não vemos. Achamos que fica para depois. Amanhã talvez eu encontre novamente. Quando nós nos sentimos incapazes de sermos semelhantes a Jesus, nós admitimos a nossa própria inferioridade. Nós admitimos o nosso desejo de permanecer onde estamos. Porque é confortável. Haverá um outro tempo, haverá um amanhã, e o amanhã não existe. É sempre o hoje. Não existe o amanhã, meus amigos. Amanhã eu faço, amanhã será o hoje. Amanhã eu faço, não existe isso. Humildade, caridade, nessa passagem, que Jesus recomenda o tempo inteiro, que ele mesmo dá exemplo, é o que nós devemos tentar praticar.
na medida das nossas forças, na medida do nosso entendimento, na medida do nosso coração, na medida de como conhecemos Deus. Orgulho, egoísmo é o que nós precisamos combater, mas predomina ainda em nós. Mas estamos começando a usar a nossa lógica, o nosso entendimento para saber a quem nós daremos força. Ao orgulho, à pretensão ou à generosidade que começa a brotar em mim. E Jesus faz mais do que recomendar a caridade nesse evangelho. Ele coloca que a caridade de espírito é essencial, é a condição absoluta, não da alegria, da felicidade futura. Porque no evangelho nos diz que não há felicidade no nosso mundo. Há alegria. Felicidade não. Qual é o grande mandamento da lei, Mestre Jesus? Um outro pergunta. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso é libertador. Isso é libertador, eu não me comparo com mais ninguém. Eu olho e digo, tudo bem, ele está acima de mim e o outro está abaixo de mim, eu estou no meu caminho. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, que semelhante ao primeiro, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu costumo dizer, amar. O amor liga as duas faces. Amar a Deus, o alto, o espiritual, o misericordioso, o iluminar, e amar o teu próximo. Amar é o que permite essa conexão. Esses dois mandamentos, o mestre termina dizendo que contém toda a lei e todos os profetas. Não precisamos ficar mergulhados na Bíblia, devorando versículo por versículo, passagem por passagem, para nos considerarmos conhecedores da lei. Basta apenas esses dois mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo, porque ao fazer isso se torna um elo de ligação entre um e o outro. E esse elo de ligação é o que nos liberta, é o que nos proporciona a nossa caminhada. É o que nos proporciona olhar para o próximo e dizer, a dor desse meu próximo precisa de lenitivo, precisa de cuidado, precisa de alguém que ouça, de alguém que ampare, de alguém que fortaleça essa jornada que já não consegue mais trilhar sozinho. E eu estou dizendo aqui, não só dos encarnados, eu estou dizendo aqui também da espiritualidade. Porque a espiritualidade, quando chega a nós, o seu sofrimento, com a sua angústia, com as suas feridas, não sabem mais para onde ir. E eu costumo dizer, e os meus alunos sabem disso, ai daquele que ao atender um espírito, diga para ele ir para a luz. Porque ele não sabe o que é luz, ele não tem energia para ir para a luz, e ele está conosco para que nós possamos socorrê-lo, aliviar o seu sofrimento, acolhê-lo e dar-lhe condições de continuar a sua jornada. Ir para a luz, meus irmãos, meus queridos, não é o melhor a se dizer tanto ao encarnado quanto ao desencarnado. É preciso dizer a eles, confia, como a espiritualidade nos diz, quando vocês passam a servir Jesus, vocês perderam o direito de andarem sozinhos. Nós estaremos sempre com vocês. E, portanto, servir Jesus é ter certeza que temos amigos ao nosso lado, mesmo que nós não os vejamos. Mas eles estão conosco o tempo inteiro. E sempre nos socorrerão naquilo que mais nós necessitamos, porque eles nos amam, assim como amam o próximo. Terminando aqui o nosso encontro, já são 8h05, já estou recebendo uma mensagem telepática lá de baixo, que é para eu terminar a preleção. Mas eu espero que eu tenha conseguido trazer esse viés do entendimento um pouco mais filosófico dessa passagem do Evangelho do Mestre Jesus.